programa de hoje, o mestre em direito e advogado criminalista. Aí é aquele negócio, enquanto é crime. É mesmo? O homem de opiniões fortes e resoluções perspicazes. Porque eu sou advogado de golpista. Vocês acreditam que eu vi isso? Ah, não, aí não. Aplausos para o Dr. Jeffrey Chichi. Olha o doutor, ó, o doutor. Ô, doutor, por que Jeffrey? Doutor, por que Jeffrey? É doutor, não, sempre. pelo amor de Deus. Uma vez doutor, sempre doutor. Por que Jeffrey? Da onde veio? Eu não sei muito bem dessa história, mas foi meu pai que escolheu. Eu gostei e coloquei no nome do meu filho. Jeffrey Jr. Pra quem não gosta do Jeffrey, tem dois agora. Jeffrey. Americano, né? Jeffrey. É inglês. É inglês, é um nome inglês, é um nome... Aqui no Brasil não escrevem certo o meu nome. No Starbucks, fora do Brasil, eles escrevem direitinho quando eu... Mas não tem nenhuma referência do seu pai? Por que o Jeffrey? Meu pai me contou que quando ele era moleque... Maluco no pedaço. Meu pai é do interior do Paraná. Tá. Bela Vista do Paraíso. Pé vermelho. Pé vermelho. É. E aí teve uma família de missionários que foram lá. E o moleque que meu pai fez amizade era Jeffrey. Ah, entendi. Ele guardou esse nome. Uma homenagem. É. E eu passei pro meu moleque agora de 2 meses. Mas antes de tudo, eu quero te fazer uma pergunta do que é mais importante. Como que tá a saúde? A saúde vai bem. A saúde vai bem. Vai bem. Doutor. Vai bem. Tô fazendo... Tem que fazer acompanhamento, né? Tô fazendo lá com a minha doutor lá. Não, e dá pra ver que você tá super bem. Tá bonitão. Vou mandar minhas contas lá pra você. É no Paraná que eu mando as contas? Os boletos lá. Vou mandar tudo pra ele. Não, mas eu tô bem. Eu tô bem. Tô Que fazendo. importa, né? Saúde é o que interessa. É isso aí. Pô, Jeff... obrigado pela preocupação, doutor. Não, pelo amor de Deus. E o Alba dos meus sentimentos. Teu Santos, meu irmão. Ele conhece. Ô, Jeffrey, você é o advogado do Felipe. Isso, do Felipe Martins. E também no núcleo 3, nós temos o Coronel Azevedo, que eles chamam de Kid Preto. Tá, Né? tá. E ele é o cara que é acusado, isso é uma farsa, é um baita de um fake, tá? Posso ficar 3 horas aqui explicando quão fake é esse troço, que ele é acusado de que no dia do aniversário dele, ele iria matar uma autoridade. Tá. Uma das autoridades que atuam no processo. Eu sou advogado desses 2 acusados. Tá. E o Felipe, ele tá com processo também nos Estados Unidos, não é isso? Nós contratamos um advogado, até em primeira mão para vocês. Nós contratamos um dos melhores advogados criminalistas dos Estados Unidos para atuar nesse caso do Felipe Martins. Porque esse caso do Felipe Martins é uma bizarrice tremenda, Daniel. Veja só, ele foi preso, Emílio, por uma viagem que não fez. Ele foi processado por uma minuta, Daniel, que não existe. E ele será julgado por uma reunião que não participou. Eu chamo de a farsa da trama golpista. Foi esse nome que eu dei para esse processo, porque é realmente uma tragédia. Esse processo é uma tragédia. Nós temos 78 terabytes, Emílio. 78 terabytes. Nós nunca tivemos no Brasil 78 terabytes contra a pedofilia, contra o narcotráfico, contra o tráfico de armas. Esqueça. Nunca nós tivemos no Brasil uma operação tão grande, Emílio, para apurar corrupção como nós estamos tendo para apurar esse processo. São 78 terabytes. A IA, aquela IA paga, Daniel, né? Ela diz o seguinte, que você precisa de 30 anos para analisar tudo. Analisar esse processo. A IA, que ela consegue fazer uma então você imagina. E você não tem a minuta do golpe. Você não tem a minuta do golpe. Você tem o processo inteiro. O Felipe Martins, ele começa sendo ele começa sendo investigado pela tal da minuta do golpe. Onde estaria a minuta do golpe? Celular do Mauro Cid, que chamam de delator, mas tecnicamente não é delator, tá, Emílio? Delator é aquilo que nós tivemos na Operação Lava Jato. 170 delatores nós tivemos na Operação Lava Jato. Certo. Aquilo é delator. O cara, ele confessa um crime. Certo. Ele cagueta geral. Sim. Ele é o réu X. confesso. Ele é o premiada. Não, ele é o X. réu confesso. Você E fala, eu fiz isso. Para diminuir. E ele entrega provas do que ele tá falando. Isso é delação premiada. Eu confesso um crime, eu entrego os coautores e eu apresento provas. O Mauro Cid não confessa crime nenhum. Eu perguntei pro Mauro Cid na audiência, você queria golpe? Ele não quis responder, a defesa dele virou um caos.
e o ministro interveio e não deixou ele responder. Mas espera, o primeiro requisito da delação premiada é você confessar a prática do crime. Você queria golpe? Ele não assume. Ele não assume, porque não existiu. Começa pelo delator. E ele, então, não confessa um crime, ele não apresenta provas, então, tecnicamente, ele não é delator. E começa a investigação, a acusação contra o Felipe e contra os demais. Porque diz que no celular do Mauro Cid, Emílio, teria uma minuta de golpe. No celular do Cid. E teria uma ligação com o Felipe. Que o Felipe teria feito a minuta do golpe, né? Um dos articuladores, né? O Felipe é a cabeça pensante, Isso. né? E não é um adjetivo ruim, porque ele é um cara inteligente. O Felipe era ele é bom, ele é inteligente. Ele era da SECOM, o Felipe? Não, ele era assessor direto. Assessor direto. Do Bolsonaro. Do Jair, da parte internacional. Tá. E o que acontece? Aí então tudo é celular do Mauro Cid. A gente chega na audiência, a primeira vez, Daniel, que o Mauro Cid foi ouvido em juízo. O que significa isso? Foi ouvido numa audiência judicial. Porque ele era sempre ouvido pelo delegado, ele era sempre ouvido... A primeira vez que o Mauro Cid foi ser ouvido na audiência, eu perguntei pra ele: Cid, essa minuta aqui, põe na tela. E botamos na tela o celular dele. Essa aqui é a minuta do golpe? Ele falou, não. Então, o Felipe Martins está sendo processado por quê? Por isso que eu brinco. O Felipe Martins foi denunciado por uma minuta que não existe. Então, mas esse Mauro Cid mudou toda hora também, não, são 11 versões. Então, ele deu muita versão diferente. É um caos, Emílio. É um rolo, né? Esse processo é uma vergonha. Eu digo, ele é criado, né? Eu fiquei muito lisonjeado quando você me convidou. Eu sou de 90. Então você imagina o quanto eu já dei risada vendo vocês. Não fala assim, ô doutor. Né? Você é um cara que eu já dei risada vendo vocês, né? Você é da nossa época. Mas o doutor, ele tem uma capacidade muito boa que é na rede social. Eu acho que é através das suas expressões que você conseguiu ter essa notoriedade. E a gente está num momento onde a rede social, ela está sendo... tirando a liberdade dela. Como é que se enxerga isso até para os delatores ou para os possíveis acusados dessa história? Porque o cara não pode mais postar nada. A gente está vendo até o Bolsonaro que pode ir no podcast, depois não pode, ele não pode se expressar na live. Como é que se enxerga essa liberdade, principalmente na rede social que você atua? É como nós estamos num jogo de cartas marcadas, muito legal a tua pergunta, porque é o seguinte, é um jogo de cartas marcadas sim, é um processo criado para condenar opositores políticos. Tá? E esse é o novo formato das ditaduras, tá? Você sabe que você está numa ditadura? Eu vou aproveitar esse microfone, que eu não sei se vou poder vir de novo, então eu vou aproveitar já para o Brasil inteiro conhecer esse negócio todo, né? Você sabe que você está numa ditadura quando você acusa o teu opositor político de traidor da pátria e de golpista. Pronto. Você viu uma acusação contra o teu opositor político de golpista, é ditadura. Então, mas, por exemplo, nos Estados Unidos também, o Donald Trump é acusado de ditador e golpista. Exato. Do mesmo jeito. Então, isso é lawfare, é o que nós temos aqui. É então, um novo formato. Mas isso é no mundo inteiro. Isso não é do Brasil. Não, você está concretizando. Não é o Brasil que inventou isso. Não, sim, você está concretizando. Você está concretizando uma ditadura quando isso acontece. E são argumentos dos ditadores. Na América Latina, você pega o Maduro, fala isso, né? A diferença entre nós e Brasil, entre nós e Estados Unidos, a diferença entre Brasil e Estados Unidos é que os Estados Unidos conseguiu romper isso e enfrentar. Por exemplo, a Venezuela, o povo não conseguiu enfrentar o regime. Virou uma ditadura. Os Estados Unidos, o povo não. O povo se colocou e os Estados Unidos têm uma cultura de não aceitar a ditadura, não aceitar o Estado totalitário. Né? Veja, historicamente, enfrentando a Inglaterra. Mas você vê lá os Antifa, estão quebrando tudo lá nos Estados Unidos, lá em Chicago, em Boston. Os caras estão quebrando tudo. E entra algum dinheiro para criar esse caos para falar, o Donald Trump é... Como é que eles falam? Fascista, não sei o quê. Fascista. E aí, o que acontece? Você cria esse processo, porque politicamente, você matar o teu opositor político é muito caro, Emílio. É muito caro você dar um tiro no teu opositor político. Então, o que se faz? É daí que vem o lawfare, é aquilo que o Trump viveu. Por isso que o Trump tem esse respeito e essa sensibilidade com relação ao Jair Bolsonaro, porque ele viveu isso na pele. O que é o lawfare? Você utiliza do processo para perseguir o opositor político. Por quê? Você cria um processo para dar uma aparência de legitimidade. Então você cria um processo criminal só para dar uma aparência de legitimidade. Aí você vende pro país, nós somos uma democracia. Perfeito. Eles têm defesa. Olha só, ele tem defesa. Só que você não vê que esse é um processo que era para estar em primeiro grau. Esse processo era para estar na mão de um juiz de carreira. Então, veja, eles só criaram esse processo para dar aparência de legitimidade. Aquilo que desde o início já era condenar Bolsonaro. Então, veja, o que eles fazem? Eles levam esse processo para o STF. Esse processo sai do primeiro grau e vai para a Suprema Corte.
Tá? Por que isso? Para que seja mais rápido. Imagina de primeiro grau. Lembra da Lava Jato? Primeiro Sim, grau, demora. TRF, Sim. demora Tem uma muito. burocracia. Então, mas não Eles querem teve algum, celeridade. mas não teve algum pensamento lá no momento que, ó, vamos Eu dar um tenho golpe certeza. aqui, Não, vamos aqui. golpe? Não, desculpa, deixa eu corrigir. Não, Teve um tô falando- pensamento de mexer esse tabuleiro, porque o Estado, Emílio, o Não, Estado eu tem digo- que ser o árbitro. Eu digo com essas pessoas lá, De o querer Cid. golpe? Não, de falar, pô, precisamos dar um jeito nisso aí. Não teve isso? Não existe. Não existiu Não isso. existe. Está havendo uma manipulação da imprensa tradicional sobre esse argumento. Tá? O que existiu foi uma reunião, porque era um momento que se estavam questionando, algumas pessoas questionando, tá, a credibilidade da urna. Foi tudo o que aconteceu. Porque, Emílio, veja só. Pensa desde que o mundo é mundo. Como que eu vou tentar dar um golpe sem forças armadas? Veja, quando eu falo em direito penal, o meu fato ele tem que ser possível. A gente chama de crime possível. Olha só, eu quero matar você. Eu tenho como te matar com uma Nerf de água? Eu não tenho como te matar uma Nerf de água. Por quê? Porque uma Nerf de água não tem potencialidade de te matar. Certo. Então veja, eu quero dar um golpe. Em dezembro, o Bolsonaro, ele dá as forças armadas dele pro Lula. Em dezembro, Bolsonaro ainda presidente, ele dá as forças armadas. Isso na diplomacia vale muito mais do que você passar A faixa. Você dar suas forças armadas para o próximo presidente, ali é o verdadeiro reconhecimento de que eu perdi a eleição. Certo. Então não tem como ter tentado dar um golpe sem forças armadas. Não existe. Ah, aquelas pessoas gritavam. Eu ouço isso, né? Eu ouço muito da petralhada. Ah, pessoas gritavam. Intervenção militar. Meu amigo, em uma democracia você pode gritar o que você quiser. Porque cogitação, sonhar, pensar, desejar não pode ser crime numa democracia. Ir pra frente de uma praça gritar aquilo não pode ser crime. Por quê? Crime é quando tem potencialidade. Eu peço desculpa para qualquer pessoa que pense diferente de mim se me provarem que aquelas 1000 pessoas naquela praça tinham potencialidade de dar um golpe. Então, mas eles falam que o exército que pulou fora. Porque se o exército entrasse no jogo, iria ter. Pulou fora quando? Eles É isso falam, que eles é o que. vão Eu sei, mas é o que é. O argumento. A narrativa. Então, a narrativa é assim. Só não aconteceu porque o exército não aceitou, pulou fora do negócio, não aceitou e ficaram os caras. Aí o Bolsonaro saiu fora E sabe para quem não diz ser isso, Emílio? condenado. Não, eu sei, eu tô falando. O Mauro Cid diz isso. O Mauro Cid diz isso, os militares negam isso. E quando você pergunta pro Mauro Cid, você estava na reunião? Ele fala, não, eu fiquei sabendo. Como assim, né? E você tá entendendo? Então esse argumento, veja como tá Isso é o vendo. Mauro Cid. Isso é o Mauro Cid. O Mauro O que eu tô Cid falando é o que o Mauro Cid é um falou. papagaio do regime. Ele é um papagaio do sistema sem prova. Todo mundo nega o que o Mauro Cid fala. Então é o seguinte, daqui 30 anos, se o Felipe Martins, que tá 2 anos sem ver a filha, tá? O Felipe Sim. Martins está 2 anos sem ver a filha. O Kid Preto, que é o coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo, que é um força especial no Brasil e na Espanha, tá preso há mais de 1 ano sem ver a família também, tá? Vamos fazer o seguinte, daqui 20 anos que eles estiverem presos, porque é cadeia de ficar 10 natais preso, tá? Aí ele vai falar pra filha dele, pai, por que você tá preso, pai? O que você cometeu? Não, o Mauro Cid falou que eu sou golpista. Todas as testemunhas. Emílio, nós temos testemunhas arroladas pela PGR. Nós temos testemunhas arroladas pelo Ministério Público. Que chegaram na audiência e falaram, Felipe Martins não esteve nessa reunião. Eu perguntei pro Mauro Não, a Cid. viagem também não. Não tava, né? Não tava. Essa viagem é uma... Não, a viagem... Então, mas é de isso. chorar. É isso que está acontecendo nos Estados Unidos, né? É isso. A investigação. É, tem uma- O que deu essa investigação? Então, porque tem uma investigação Tá andando. que parece que o governo, naquela época dos Estados Unidos, também ajudou a fazer alguma coisa para corroborar com essa tese, certo? Esse do Felipe é o seguinte, eles queriam prender o Felipe, tá? Porque eles queriam que o Felipe fosse mais um delator. O que acontece? Eles olham, eu tô falando que nós estamos em um grande regime. Isso daqui é um grande castelo armado para isso. Em 2019 eles pensaram essa farsa da trama golpista. É para eliminar opositores políticos. É para esquerda nunca mais ser do poder. Pense o Brasil, esquerda, centro e direita, desde sempre. Mas sem isso- querer, a direita entrou no poder. Eles não querem mais direita. Então eles pensam, vamos eliminar essa direita. De que jeito? Eles montam isso daqui. Então veja só, eles têm o Mauro Cid. Como que eles pegam o Mauro Cid? Lawfare. Eles vão lá, inventam um troço de vacina, entram na casa do Mauro Cid, pegam ele, fuçam o celular e começam torturar o Mauro Cid. É isso que acontece. Joga o Mauro Cid numa masmorra, daí começa, você não vai ver o pai, você não vai ver a mãe, você não vai ver teus filhos. O Mauro Cid espana e fala, tá bom, o que vocês querem que eu diga?
Por isso que ele tem tantas versões sem documento. Tá? Só o Mauro Cid não é suficiente. Puxa, só esse Mauro Cid. Quem mais que tem perto do Jair Bolsonaro aí que pode ser um delator? Eu sou advogado criminalista há 14 anos. Eu vivo da advocacia criminal. Eu sei o que está acontecendo. Eu olho para esse cenário, eu enxergo como foi a reunião. Eles olharam e falaram assim, só tem militar do lado do Jair. Ah, tem aquele civil. Aquele piá, aquele Felipe Martins. Pega aquele piazão, deixa esse piá uns dias preso, que esse piá fala tudo o que a gente quiser. Criaram uma viagem que ele não viajou. Olha que coisa ridícula isso daqui. O Brasil tem que ouvir, por isso que eu faço questão de vir aqui, tá? Eu não sei até quando eu vou ter o direito de falar, mas eu vou falar porque o Brasil tem que saber da verdade, tá? Eles pegam o Felipe Martins, o delegado que é responsável por essa investigação, não vou pessoalizar aqui, que eu sei que não posso fazer isso aqui, né? Ele não pode... Na minha rede social eu falo o nome dele, ele sabe quem nós estamos falando, né? Eles pegam o Felipe Martins e ele não utiliza um documento oficial. Emílio, existe um documento oficial publicado em Diário Oficial que dizia que o Felipe Martins não viajou. Um documento oficial. Um delegado de polícia, ele sabe que o documento que tem validade legal é um documento em Diário Oficial. Ele pega um documento de DocX, um documento de Word, sem assinatura, que tinha o nome do Felipe Martins como se tivesse viajado. Nome errado ainda. Nome errado. Ele pega esse documento e pede a prisão do Felipe Martins. Sai a prisão do Felipe Martins com base nesse documento. A defesa do Felipe Martins, que não era eu à época, né? Vem e traz um documento e fala, não, ele não viajou. Olha esse documento. O PGR pede a liberdade do Felipe Martins. Um mês depois que ele tá preso. Opa, o PGR tem a hombridade e pede a liberdade. O delegado de polícia dá um jeito de vir com um documento dizendo, não, ele viajou sim. E vem com um documento que no rodapé do documento, é um documento americano, ele é social security. Esse documento diz assim, não tem valor oficial. Ele vem com esse documento, não tem valor oficial, e é crime no Brasil usar esse documento de forma oficial. Ele vem com esse documento e fala, não, ele viajou sim. Com esse documento, sem validade, eles postergam a prisão do Felipe por mais 6 meses. A defesa vem com o documento oficial, que é o I-94. Sim, é a entrada. O I-94 é o real. Certo. O I-94 é o real. Provei que o Felipe não entrou. A gente junta esse documento, surge um I-94 falso. Que o Estados Unidos já disse que é falso. É isso que tá rolando lá nos Estados Unidos? Essa é a treta. Aí o relator pede pra intimar o delegado, e esse I-94 em contradição com a defesa? Eles batem o pé. A gente consegue uma certidão oficial do governo americano dizendo que aquele I-94 é falso e que o verdadeiro é o que a defesa do Felipe Martins apresentou. Há um processo criminal sério nos Estados Unidos envolvendo a Casa Branca, envolvendo o Senado americano, investigando essa situação. Olha que ponto nós chegamos. Que rolo, então hein? daí você fala em Magnitsky, e daí você fala em Magnitsky pro Brasil, o povo acha que é briguinha de esquerda e direita. Não é briguinha de esquerda e direita. O Brasil se tornou um regime a eliminar opositores políticos. O Felipe Martins foi pinçado a ser um delator. Só que o Piá é sujeito homem. Jogaram o Piá. O Piá. Eu sou de Curitiba. Então, mas deixa eu perguntar um negócio pra você, Não, pera lá, Emílio, desculpa te acordar. É. Jogaram esse Piá 10 dias. Menino, esse moleque, né? É um homem, sujeito Sim, homem. eu né, vi moleque? isso aí. 10 dias numa solitária sem motivo e ficaram pressionando delação premiada, ele não delatou. Então, mas me fala uma coisa. Ele não foi julgado ainda? Não, o julgamento tá pra ser final de novembro. Ah, ele não foi julgado, ele não entrou nesse julgamento. Mas supostamente esse documento, então, não é verdadeiro. E agora, onde é que ele tá? Ele tá falso, ele dito pelos Estados Unidos que é falso. Onde ele tá? Ele não pode dar entrevista também, né? Ele não pode dar entrevista, mas o Uruan pode. Sim. Uruan Tá solto já. Tá. Tá. Mas o Felipe Martins não pode. E eu sei por que ele não pode dar entrevista. Porque ele é um perigo falando. É um aluno do Olavo de Carvalho. Vocês viram o interrogatório dele? Tá no Google. Joga o interrogatório. Vejam a aula que ele dá. Ele teve ele teve aqui no programa muitos No anos. 14. No 14. No 14. É. Mas, Chiquinho, esse julgamento é dos Estados Unidos ou daqui? Não. São dois? Como São é que dois. é essa? Nos Estados Unidos, eu não atuo. Nos Estados Unidos, nós contratamos um advogado para atuar nos Estados Unidos. Eu atuo só nesse da Suprema Corte Brasileira. Como vocês me perguntaram o que aconteceu, é que como inserir um documento falso no sistema americano para postergar a prisão do Felipe Martins, isso gerou um processo nos Estados Unidos. E nós contratamos um advogado. Que é o rolo da entrada dele, desse I-94, que é alguma coisa que aconteceu lá que a gente precisa saber. Aí durante a audiência, você toca nesse ponto, Daniel. Ah, mas a entrada...
A própria acusação fala, não, doutor, isso daí é assunto superado, ninguém... Eles fogem dessa entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos como o diabo foge da cruz. É tabu, ninguém toca nesse assunto. Entendeu? Não tem mais no processo essa informação. Na denúncia não vem essa informação, durante o processo isso não importa mais. Quer dizer, ele foi preso por uma viagem que não fez. Continua com tornozeleira por causa dessa viagem que não fez. E não importa mais. E não importa mais. Não vê a filha há 2 anos por causa de uma viagem que não fez. Mas e agora por que vai ele não ser vê a julgado filha? como golpista. Por que ele não pode ver a filha? Porque ele tá com uma cautelar que ele não pode ser da cidade. A filha dele mora em outro estado. Pô, mas não pode ir lá visitar ele? Poder pode, né? Não, a filha dele pode ir, mas ele tem uma situação, né, familiar que dificulta, mas ele não pode pegar um avião e visitar a filha por uma viagem que ele não fez. E ele é um cara jovem, né? Ele é jovem. Quantos anos tem o Felipe? O Felipe é 2 anos mais velho que eu. O Felipe tem seus 36, 37. Você é jovem também, doutor? Piá. É um menino, é um piá, piazinho, piá, né? piá. E você vai ser candidato? Eu ouvi dizer que você é Candidato. Eu ouvi dizer que você é candidato. Pra quê? Candidato. Tipo profeta. O Daniel falou, sabe por que eu comecei a usar a rede social dessa forma? Porque eu vi que a imprensa tradicional estava manipulando a informação nesse processo. Eu falei, quer saber? O brasileiro, que é o povo que detém o poder, porque eu defendo que o poder é do povo. E eu nunca abro mão disso. Né? O povo tem que conhecer esse processo, porque o processo ele é público. Então eu comecei a usar minhas redes sociais para mostrar a verdade para o Brasil. A tua didática é fantástica. E é por isso que eu uso a rede social. E aí, de repente, a população que está insatisfeita com a política, porque, vamos combinar, né, Emílio? A política está um lixo. A política é formada por políticos. E muitas pessoas, claro que não é unanimidade, né? Até esses dias eu fui abordado por um piazinho no aeroporto. Escutei essa, Daniel. O piazinho chegou no aeroporto assim, oi. Deu oi. Aí ele falou, a família da minha mãe te odeia. Isso acontece. Daí ele falou assim, posso tirar uma foto com você e jogar no grupo? Eu falei, claro. E você odeia a família da tua mãe, né? Eu pensei. Então, veja, aí as pessoas começaram a pedir. Isso acontece, né? Chiquini vai pra política, mas eu quero deixar bem claro, tá? E não é conversa de advogado. Olá, hein? Não é conversa de advogado. Né? Eu não digo nunca irei. Então né? Não digo nunca irei. Só que eu falo pra você, não sou pré-candidato a nada, não me lancei a candidato. Não, já ouvi falar, a tenho minhas fontes. Temos fontes. Eu tenho as minhas fontes fontes não são o Cid. Eu tenho fontes quentes. Então, fontes veja, quentes. O que acontece? Eu vejo a política como um síndico do prédio. Se a gente for falar de política aqui, eu vou ganhar muitos inimigos, hein, Emílio? Porque é o seguinte, eu sou contra o político de profissão. Pra mim, a política tem que ser como na Suécia. O político tem que ser como um síndico do prédio. É um cara bem sucedido na vida profissional, tá? Que doa sua expertise e parte do seu tempo à coletividade, à comunidade. Não é um síndico de um prédio. Né? Então, veja, eventualmente, não vou falar dessa água, eu não bebo, né? Mas hoje eu sou advogado, vivo da advocacia. Eu sou advogado, eu comecei de baixo. Eu comecei atendendo em café, Emílio. Eu sou o primeiro advogado da família. Eu comecei atendendo em cafezinho. Então, assim, eu sofri muito, eu ralei muito para construir o meu escritório. Né? E eu não vou me enfiar em política para matar o meu escritório. Se eu for pensar em política, para conciliar, eventualmente, com o escritório, sabendo que a minha profissão é advogado e não político. O cara que fala, o que você é da vida? Eu sou político. Não, desculpa. Não é profissão. Ser político não é profissão. Você está síndico de um prédio. Você não é síndico do prédio. Né? Então, assim, Jeffrey, você vai ser político? Não, eu nunca serei político. Eventualmente, não é minha pretensão nesse ano, eventualmente pode vir a acontecer, né? Ano que vem. De eu me candidatar a algo, deixando bem claro. Se quiserem que eu doe a minha experiência de vida, a minha expertise e parte do meu tempo à comunidade, há de se pensar. Você acha que o Moro se arrependeu de ir pra política? Eu não tenho contato com o Sérgio Moro. Ele é do Paraná lá. Eu não convivo, eu não tenho contato com o Sérgio Moro, eu nunca fiz essa pergunta para ele, né? Eu tenho bastante proximidade com o Deltan, que nós somos, inclusive, amigos. Por o Deltan veio aí no... Eu jantei o Deltan. Você viu a treta do Deltan com o Vila? O Vila tá completamente louco, hein? Eu jantei o Deltan. E se quiser ir no meu programa, eu janto o senhor também, sem problema. Olha lá quem tá lá, quem apareceu, olha lá. Público, sabe que é isso aí, né? O Boni. É quando a gente ganha da Globo, ele aparece aí. Sorri. Ele sorri. Pra você. Pra você esse sorriso. Eu fiquei com vontade de ir nesse programa, me convide.
Qual? Do Vila? Do Vila? Do Vila? Não, a gente não manda. A gente quer muita distância. Sim. A gente mal manda no nosso. Eu respondi Aqui tua a gente pergunta da manda... política. Do quê? Da política? Te respondi Não, a mais ou pergunta. menos. Mais ou menos. Ficou meio que... Não, é assim. A gente sabe que você vai uma hora, Você mais cedo foi- ou mais tarde. A gente sabe que ano que vem você tá lá. Não tô sendo somebody love. mas Somebody assim, love. Eu acho que é o seguinte. Tá É uma chiquinho e pão de oportunidade. hamburguinho, né? Eu acho que é o seguinte. Somebody love. Eu acho que todas as pessoas que têm vontade de fazer alguma coisa devem colocar o nome à prova do povo. Sim, O povo sim. é soberano, Isso aí. vota lá e ganha quem tem Mas mais é que votos. é prematuro Pronto. falar você é candidato. Veja que nós temos esse processo é muito sério, agora falando bem sério mesmo. Esse processo, gente, a população não entendeu como esse processo da farsa da trama golpista ele é sério. Vai ser de verdade, ele vai ser um divisor de águas. Um Brasil livre ou um Brasil governado pelo Poder Judiciário. A minha energia está quase que 100% nesse processo. Então, mas aí você vê, porque a gente tem um sistema. Opa. Existe um sistema. Lógico. E a gente vê pelos editoriais que saem no jornal, que falam, não, isso aí precisa, agora precisamos parar com isso aí. Porque é aquela história de botar a Constituição na mesa, da gaveta, você tira a Constituição, põe na gaveta, deixa lá na gaveta, depois você tira ela. Quando Floriano Peixoto já fez isso, o Floriano Peixoto fez isso há muito tempo atrás. Então, é aquele negócio que a gente fala, vai, não vai, as pessoas públicas, hoje em dia elas estão com dificuldade de falar alguma coisa, mas no geral a população não vê isso, né? Eu acho que Você acha que a população no geral ela tem essa mesma visão que você está passando agora? Eu acho que sim, Emílio. Nós tivemos O povão, você acha? Eu acho que sim, pelo seguinte, em 2022, tá? A eleição foi perdida por 1 milhão de votos, porque eles falam que no final são 2 milhões. Não, mas é que um voto saiu de lá e outro veio pra cá. Então é 1 milhão de votos. Hoje a rede social, ela é maior. Hoje a rede social é maior que a imprensa comum. Juntando todas as minhas redes sociais, eu alcancei no último mês 250 milhões de visualizações. Ah, sem dúvida a rede social É maior sim, que a... claro. Sim, Então, você assim, fala claro. o alcance É, hoje. claro. Né? alcance é maior. Lógico. Então, o que acontece? As pessoas estão entendendo o que está acontecendo. E para mim, a pauta de 2026 será a retomada do poder. Por isso que eu sou a favor do impeachment. E não é golpismo. Golpismo é dizer que a anistia é inconstitucional. Um órgão judicial dizer que a anistia é inconstitucional, isso é golpe. Porque a anistia, ela é do poder legislativo. Sim. Um poder judiciário falar que a atribuição constitucional do poder legislativo é inconstitucional, isso é golpe. O impeachment é exatamente o seguinte, a Constituição diz assim, o poder é do povo. Caso outros poderes desconsiderem as leis criadas pelo povo, você tem um estado de exceção, que é um estado que desconsidera as leis criadas pelo povo e cria suas próprias regras. Isso é um tribunal de exceção, um estado de exceção. A Constituição reserva ao Senado Federal o impeachment. Para quê? Quando esse estado começa a criar suas próprias regras e desconsidera as leis criadas pelo povo, o impeachment é uma forma do poder legislativo, que representa o povo, retomar o poder. Então você empicha, né? Você tira aquela autoridade que está exorbitando do poder para que o poder do povo seja retomado. Isso é o impeachment. Perfeito. Tá? Eu sou a favor Que é do político. impeachment. É político. E como que pode ser inconstitucional se a Constituição fala anistia e impeachment, a Constituição reserva ao poder legislativo. Então, empichar um ministro, por exemplo, e o poder judiciário dizer que isso é inconstitucional, desculpa, isso é um golpe. Porque é um poder invadindo na atribuição de outro poder. Então a população tem que entender que isso é grave. É aquele famoso negócio, Daniel. O dia que o vento virar, não adianta gritar, meu irmão. Isso aí. É a hora que Então, mas aí ficou um buraco de poder. E esse é que é o negócio. O vácuo. Ficou um buracão de poder aí. Eu tenho que fazer um break. O Certo. papo tá muito bom. Tá muito. Muito obrigado pela sua... Ouviu Reginaldo. o break, ela break? É break, do Reginaldo. Você tá dormindo? Tá, lógico que tá. Tá dormindo, né, bonitão? Fazer um break agora para a nossa bebo rede uma de água. rádio. A gente continua nas plataformas. Acordou. Vai lá, Reginaldinho. Posso fazer uma pergunta aqui? Mas a gente continua aqui Aí. para você na TV. É direto. A gente Ô, continua direto, Jeffrey. só pro rádio. Ô, Jeffrey, o pessoal aqui tá perguntando, pedindo pra perguntar, e eu não sei o que aconteceu. Por que você brigou com a Cristina Grêmio? Eu não briguei com a Cristina O que Grêmio. aconteceu que a turma tá perguntando da briga com a Cristina? Coitada da Cristina, é boa gente. Cara, nada a ver, isso daí é bobeira, é o Então me seguinte. conta, não, explica- não, explica pra audiência. pera lá, exatamente Pera o quê? isso. Pô, Conta. para de mimimi. Primeiro, vamos lá. Vamos. Pra que câmera que eu olho?
Onde você quiser. Aqui, essa não tem foto. câmera. É o seguinte, O drone. quer ir pra vida pública, tem que aceitar crítica, meu irmão. Pra começar, sou pré-candidato, então beleza, tá na vida pública, tem que aceitar a crítica. O negócio é o seguinte, nós de direita queremos anistia e impeachment. Ficou bem claro? Eu quero anistia e impeachment, tá? Enquanto cidadão, Certo. tá? Enquanto advogado também. Tá, beleza. Quando você vai pra um partido que é do Rueda, que é um cara que foi indiciado pela Polícia Federal por suposto, em tese, envolvimento com o PCC. É o presidente do partido, cujo... O Moro tá nesse partido, não tá? Por isso que eu tenho minhas diferenças com essas pessoas que se dizem de direita. Até então, o Valdemar da Costa Neto também não é legal. Não, eu não sou do PL, calma. Não tô falando que eu quero falar da crítica. Isso, eu quero falar da vamos crítica. falar da Cristina, Isso. não do presidente. Alcolumbre é o presidente do Senado que não quer impeachment e vai para esse partido. E você diz que agora, você não é mais antissistema e que agora você quer conversar com o centro e com a esquerda. Isso é um diálogo, isso é uma questão dentro da direita. A direita, no atual momento que nós estamos, nós não aceitamos dialogar com o centro-esquerda e com a esquerda. Por quê? Porque a esquerda e o centro-esquerda quer inocentes aprisionados com 27 anos de prisão. É inadmissível que me diga de direita, falar, não, eu quero conversar até com a esquerda e centro-esquerda. Então, assim, não é uma crítica à pessoa Cristina Grêmio, não é uma crítica à jornalista Cristina Grêmio, é uma crítica àquela que está se colocando como pré-candidata. Política, né? Política. Pera lá, tem que aceitar Tem a crítica. que saber o que é a diferença do político e do profissional. E o vídeo, não fui eu que falei, quem falou foi ela, não fui eu que divulguei o vídeo foi divulgado, eu apenas falei, me decepcionei, porque nós de direita queremos uma coisa só, anistia e impeachment. E você dizer que não é mais antissistema e vai conversar com a esquerda e o centro-esquerda é incompatível com aquilo que a direita defende. Tem nada a ver com a Cristina. Agora, cuidado que o sistema te engole. Deixa eu perguntar um negócio pra você. Não, mas o Jeffrey, ele fala bem. Ô, Jeffrey, candidato. Porque é o seguinte, a gente vê que nesse momento, eu entendo a sua posição e entendo também a posição do cara que é mais radical de direita, porque teve muito oportunista. Sim. Né? Porque nesse momento, o que o cara quer? Ele sabe mais ou menos o que o brasileiro tá achando. A gente sabe como é que as pessoas estão, mas fica todo mundo meio na encolha. Porque fica com medo de falar, com medo da sua opinião, fica ali na encolha. Então esse cara, é fácil você dominar aquilo lá. Tem muito oportunista desse lado aí, só querendo o voto, quando chega lá é outra coisa, né? Isso aconteceu vai legislar em benefício próprio. O próprio Bolsonaro, o que ele tomou de bolada nas costas. Tem tomado. E tá sozinho lá. Tá tomando. Tá sozinho lá com um soluço. Passando tá lá, mal. Passando mal. Tá Não triste. podendo falar com ninguém. Não. O Bolsonaro, a situação dele, susto, né? a situação do Bolsonaro, Você não pô. pode sair da arcade. O Jair é um preso político. O Jair é um preso político. Com toda certeza. Eu entendo, só que assim... Eu acho que a população, é aquilo que eu falo, o poder é do povo. Tem que aceitar crítica. E eu aceito crítica. E não são haters. Eu não vejo como haters. Eu vejo como pessoas que têm o direito de dizer o que quer dizer. Entendeu? Tem que aceitar. Outra coisa, que você vai fazer em 2026? O que você tem feito? Então, eu acho que isso faz parte do debate. Né? Mas você não acha que isso não é aí, temerário. esse negócio que está acontecendo, vai beneficiar o Lula? Porque o Lula agora vai enfiar dinheiro na YouTube. Você vai ver Lula. Você vai ver. Você vai ver o que vai aparecer de Lula agora, de Lula boa, paz e amor. Não, mas eu sou contra vai a divisão da direita. Não, o Lula agora vai colocar grana na rede social. Os caras aprovaram em unanimidade o negócio da isenção do imposto de renda. Teve um lá, então, mesma coisa quando... Vai ser isenção, rede social e soberania. Esse tripé vai estar agora com a canhota, os canhoteiros benefício social. Por isso vai que ser esse eu era benefício, a favor. semana de 5 dias, então agora ele vem com... Vem com tudo. E vem com grana. Sim, não no sei bolso. quantos bi, agora saiu hoje no jornal, não sei quantos bi ele vai colocar aí na rede social. Tudo nosso, né? Por isso que eu sou a favor, veja só, ninguém é unânime, por isso que eu falo, o partido político define pessoas. Não, no Brasil você tem que ser vinculado a um partido político. Agora você tem que olhar para as pessoas individualmente. Eu sou a favor da PEC da blindagem no ponto de ter que votar, ter que ter quórum, aprovação do Congresso para investigar e processar
deputado e senador. Eu sou a favor desse ponto. Tá. O ponto do sigilo eu sou contra porque é uma democracia, o voto tem que ser público, tem tá? que ser público. Perfeito. Mas ter autorização da casa pelo seguinte, Emílio. Você quer favorecer o corrupto. Não, o corrupto já tá blindado. Isso aí. O corrupto já tá blindado. Não tem nenhum preso. Tá? Então é o seguinte, hoje quem que é perseguido? A direita. Então é uma forma de você tirar um poder das garras do outro poder. Hoje o poder legislativo ele está nas garras do poder judiciário. Junta do telefone, isso acontece, as pessoas acham que não, mas é verdade. Junta do telefone e fala, sabe que ele tem um inquérito aqui, ele vai voltar a andar. Sabe que ele tem um processo, mas isso aí, vota de um jeito. Mas isso é o Congresso fraco, doutor. O Congresso é ruim. O Congresso é ruim e aparece um poder maior. Sim. O poder maior hoje é o judiciário. Roubou a cena. Cadeia alimentar. Cadeia alimentar. Porque é do o Congresso é ruim. Votou também É muito ruim. mal, né? Nas É oportunidades ruim. que tiveram. O Congresso Por isso que eu acho ruim. que assim, sabe aquela balança? O Congresso, pode ver, Sim, tem é lá a ruim. deputada lá agora que passou a lei, sempre se justificando. Eles estão sempre se justificando. culpa O dele. congressista brasileiro, hoje, deputado, senador, ele está sempre se justificando. Por isso que você entra na minha rede social, você vê lá. Jeffrey, vai pra política. É que por isso. a advocacia, É isso aí. o direito é porque subjetivo o povo, também. é porque o povo não tem mais, ele não acredita mais em partido, É não isso aí. acredita. Esse é que é o problema. Você tá falando da PEC da blindagem. Eu tô falando e aí é o seguinte, tem muita a PEC da blindagem, eu até gravei um vídeo pra falar sobre isso. Tem muita coisa ruim, tá? Só que entre o ônus e o bônus, sabe que ele é perder a mão pra não perder o braço? Eu votaria a favor da PEC da blindagem. Perde a mão, mas não perde o braço. É cheio de ônus e bônus. Só que eu vejo que a única chance de você blindar um pouquinho o poder legislativo, até que o povo aprenda a votar e em 2026 renove 2/3 do Senado, seria isso. Autorização da casa para investigar e processar parlamentar. Para que haja um pouco de isenção do parlamento a votar as coisas. Sabe por quê? O Centrão, por exemplo, ele queria votar anistia. O Centrão queria votar anistia ampla, geral e restrita. Não a light. Que não é anistia, né? PEC da dosimetria é uma farsa, isso é um golpe, né? Então por que eles não querem mais votar? Porque não passou a PEC. Porque eles não podem votar. O Centrão, que pra mim é o câncer do Brasil, que é aquele que vai atrás do dinheiro. Opa. Centrão é o câncer do Brasil, né? O dinheiro tá na esquerda, eu tô na esquerda. O dinheiro tá na direita, eu tô na direita, né? Então, eles não vão mais votar a anistia. Por quê? Porque hoje o inquérito volta a andar, o processo volta a andar. Então eu sou advogado criminalista. 14 anos advogando no crime, Emílio. Eu conheço tudo isso daí, eu sei como o jogo funciona. Uma banda. Tá? Eu sei como... Um poder interfere no outro, um poder ameaça o outro, e você tem que criar mecanismos de blindagem para que os poderes sejam independentes. Infelizmente, né, é perder Cada a um no mão seu para não quadrado, perder né? o braço. Cada um no seu quadrado. Pra Temos ficar muita. várias, O assim, doutor fala muito bem, né? Sequência fantástica. Doutor, você tinha que trabalhar no comentário, tal, igual tem o Vila. Jornalismo opinativo. Você vem brigar com o Vila aí? Mas eu ganho gosto dele, de briga, eu sou ganho do advogado de senhor. júri. Você vem brigar com o Vila aí Eu ou não? ganho. Que Tem horas? queixo duro. O Vila? Ganho fácil. Sem luva, com Não, luva. Fight Music Show. Vai você e o Vanderlei. ganho O Paulo. fácil. Você sabe que eu sou advogado de júri. Sim. Eu amo o tribunal do júri. Porque eu gosto Tá no de... sangue, tá no. E você é o primeiro da. Eu sou o primeiro advogado da família, cara. Eu vim de baixo. Meu pai ralou pra pagar minha universidade, minha faculdade. Família chiquinha. Família Chiquini. Eu entrei na faculdade com a minha irmã fazendo jornalismo e meu irmão fazendo engenharia mecânica. Então eu vim de uma Isso que é família legal. que, meu pai investiu tudo que tinha, ralou muito pra gente fazer faculdade. Parabéns pro velho. Como é que ele chama? Edivaldo Chiquini. Seu Edivaldo. Aí, ó. Aí. Por onde E o anda? meu irmão é fãzaço demais de vocês. Gian Chiquini, tá lá Jean, na ô, Jean. Califa assistindo vocês. Minha Boa. Califa? Só em Meu irmão Vênice. mora na Califórnia. Pô, legal. Ele tá na minha Califa. Sabe uma com a questão minha. que eu tenho pra você? Eu acho que você não deveria ir na política, mas é uma opinião minha. Você acha que não mudar. deve ir Eu pra- acho que o Sérgio Moro é o melhor exemplo disso, que o sistema vence e depois você vai ter que jogar o jogo e a turma verdade. ama você hoje e com certeza vão te odiar através do sistema. Mas a minha pergunta é sobre isso. Vendo o capital político do Jair Messias Bolsonaro, e a gente sabe que você citou tantas vezes 2026, o que você acha desse processo, 27 anos, se ele ainda está no jogo, na tua opinião, respondendo como advogado? Respondendo como advogado, sim, Jair Messias Bolsonaro ainda está no jogo, por isso que eu acho muito prematuro qualquer pessoa falar em pré-candidatura. Tá? É muito injusto qualquer um que se diga de direito querer falar em pré-candidatura. Até o filho dele? Tá? Eu acho que é muito temerário, tá? Qualquer pessoa falar em pré-candidatura. Por quê? Jair Messias Bolsonaro não está inelegível por causa desse processo. Sim, é um encontro com. Ele foi condenado em primeiro grau,
tá? Ele foi condenado em primeiro grau ainda, né? Que é um processo originário em primeiro grau. Primeiro grau ali, né? Ele foi condenado ali na Suprema Corte, tá? Mas ainda não transitou em julgado. Vai haver divergência, mas o STF já é um órgão colegiado, já fica inelegível. Tudo bem, mas como é um processo originário, existe uma discussão ainda, que se existe recurso, ele ainda não está inelegível. Cabem recursos ainda. Por exemplo, ele foi condenado na primeira turma, que foi uma grande chicana, tá, Emílio? Uhum. Esse processo, desde 2005, o entendimento é que ex-presidente não é STF. Isso. Desde 2005. Isso. Aí eles vão lá, mudam o entendimento e levam pro STF. Tá, é prerrogativa? E é foi pleno. ano passado. É prerrogativa? É pleno. Não, eles vão lá em 2023 e mudam o entendimento que manda pra turma. Isso. Em 2023. Leonardo. Imagina. E mandam pra primeira turma. Tá bom, houve uma divergência. O regimento interno, artigo 333 do regimento interno, tá? Diz o seguinte: havendo uma divergência, cabe um recurso de embargos infringentes para o plenário. Isso. Tá? Ou seja, ainda cabe um recurso para o plenário. Eu pergunto, se for ao plenário, esse caso não termina antes das eleições de 2026. Mas é a primeira turma que julga isso. O ministro relator é que vai decidir se vai mandar para o plenário ou não. Isso. Tá? Mas aplicando corretamente a lei, pessoas vão dizer o seguinte no chat: não, tem um entendimento, eu já olho lá na frente, eu já sei das coisas. Tem um entendimento que uma divergência só não é suficiente para mandar para o plenário. Tudo bem, mas isso é um entendimento. A norma diz que é uma divergência de mandar para o plenário. Então eu digo o seguinte: Bolsonaro está no páreo porque ele não está inelegível e esse caso deve ir para o plenário e só terminaria em 2027, se fosse um processo. Então assim, o dia que acabarem os recursos, Emílio, não couberem mais recursos aí para sim. a condenação. Aí eu falo, aí tem que pensar em outro presidente. É isso. Mas nesse momento, Bolsonaro, fora da urna, é golpe. Ainda tem recurso. Poxa. Doutor, que prazer, cara. Muito obrigado por você ter vindo. Meu Deus aqui do céu. venha sempre. Vou passar a rede aqui, o Insta e o YouTube para você acompanhar é Jeffrey, como Jeffrey Osborne. Tem o Jeffrey Osborne. Jeffrey Schikini. Jeffrey, Jeffrey, Schikini, Chuini. Olha lá o que tá escrito lá, ó. Advogado. Sou advogado, não sou Advogado. político. Não sou, não. Que fique bem claro. Não sou, não.